Em 2014, o renomado arqueólogo egípcio e ex-ministro de Antiguidades, Zahi Hawass, foi acusado de envolvimento em um dos maiores escândalos do Egito moderno, o roubo de artefatos milenares. Entre os itens supostamente desviados, o mais surpreendente não foi uma estátua nem um papiro antigo, mas sim fios de cobre retirados da própria pirâmide de Quéops. Sim, fios de cobre. Isso levanta uma pergunta desconcertante. O que faziam fios condutores em uma estrutura construída há mais de 4.000 anos, numa época em que a humanidade sequer conhecia a eletricidade? A existência desses fios não apenas desafia o senso comum, como sugere que talvez a pirâmide esconda um propósito muito diferente do que aprendemos nos livros de história. Por que alguém como Hawass se arriscaria tanto para esconder isso? O que exatamente está sendo escondido da humanidade? Música tensa começa. Segundo teorias alternativas, a pirâmide de Quéops pode não ter sido construída como túmulo. A ideia de que ela servia apenas como morada final de um faraó é cada vez mais contestada. Inclusive, o próprio Elon Musk gerou polêmica ao afirmar em seu Twitter que as pirâmides foram construídas por alienígenas. Pode parecer absurdo à primeira vista, mas há evidências estranhas demais para serem ignoradas. A pirâmide apresenta um design tão complexo e preciso que muitos engenheiros modernos ainda se impressionam. Existem câmaras internas misteriosas, túneis subterrâneos sem explicação e até uma acústica peculiar que parece intencional. Tudo isso contribui para um mistério ainda maior. Se não era um túmulo, então o que era? Um gerador de energia? Um portal? Um monumento de uma civilização mais avançada que a egípcia? Seja qual for a resposta, uma coisa é certa. A história oficial pode estar incompleta, ou pior, manipulada. A construção da Grande Pirâmide de Quéops é, por si só, um feito monumental. Estima-se que foram necessários cerca de 20 anos para finalizar a obra, utilizando mais de 2 milhões de blocos de pedra, cada um pesando toneladas. O curioso é que, apesar de ser a maior e mais famosa pirâmide do Egito, ela se diferencia radicalmente das outras que de fato são claramente túmulos. A estrutura não contém inscrições internas típicas de tumbas, nem objetos funerários que normalmente acompanham os faraós. E mais, o revestimento original era feito de calcário branco polido, o que fazia a pirâmide brilhar intensamente sob o sol, como se fosse um farol místico no deserto. O topo era coroado com uma pedra de ouro maciço, refletindo a luz solar como um espelho celestial. Era um espetáculo visual que deixava claro: aquilo não era apenas uma construção funerária, era algo que transmitia poder e mistério. Mas hoje, essa aparência majestosa se perdeu com o tempo, com a poluição e o saque. O que nos resta são ruínas de um enigma não resolvido. Mesmo após tantos séculos, a pirâmide ainda impressiona. Com seus atuais 130 metros de altura, que antes chegavam a 139 metros, ela foi até a construção da Torre Eiffel, o edifício mais alto do mundo. Um feito impensável para uma civilização que, supostamente, não dominava a tecnologia avançada. O peso total da pirâmide é estimado em 6 milhões de toneladas, o que equivale a 10 milhões de camelos. Agora pense, como eles moveram essas pedras colossais sem guindastes, tratores ou tecnologia moderna? Ainda mais intrigante é o fato de que, no Serapeum de Saqqarah, a noroeste da pirâmide, foram encontrados 20 sarcófagos gigantes, feitos de granito maciço, cada um pesando cerca de 100 toneladas. Segundo os arqueólogos, esses caixões eram destinados a touros sagrados. Sim, você ouviu certo. Touros. Agora imagine o que seria reservado para um faraó se os animais já recebiam tamanha honra. E ainda assim, dentro da pirâmide, o que encontramos é praticamente nada. Quando os turistas entram na pirâmide esperando ver relíquias douradas, tesouros escondidos e a majestosa múmia do faraó, são recebidos por um cenário frustrante. O que resta é uma enorme caixa de granito dentro da chamada Câmara do Rei. Esse sarcófago,
além de tosco e rudimentar, não se parece em nada com os elaborados túmulos de outros faraós encontrados no Egito. Alguns especialistas dizem que os tesouros foram saqueados, mas como explicar que nem sequer o corpo foi encontrado? E mais, se fosse realmente um túmulo, por que construir passagens com acústica tão específica, capaz de amplificar sons com precisão? Estariam tentando preservar algo mais do que um cadáver? Estariam ativando alguma função escondida da pirâmide com sons? Teorias abundam, mas explicações racionais e completas, essas ainda estão em falta. Durante o passeio, quanto mais você observa, mais perguntas surgem. Túneis que descem misteriosamente para o subsolo, corredores que terminam em becos sem saída e câmaras que ainda nem foram exploradas. Um estudo recente utilizando radiografia de muons, uma técnica avançada que escaneia estruturas internas, revelou uma cavidade desconhecida dentro da pirâmide. Os egiptólogos rapidamente argumentaram que essa câmara serviu como passagem para movimentar blocos durante a construção. Mas então por que ela foi completamente selada e esquecida? Mais ainda, estudos indicam que há água subterrânea exatamente abaixo da base da pirâmide, o que levanta outra questão. Por que construir uma estrutura tão pesada sobre um solo instável? Nenhuma resposta oficial parece convincente. Ao que tudo indica, a pirâmide de Quéops ainda guarda segredos tão antigos quanto inexplicáveis.